Bom dia, desculpe aí a confusão. E começando, né, o título da minha pesquisa é Arquitetura Hospitalar em Salvador no século XX e os hospitais gerais de gestão governamental. Eu acrescentei esse tópico aí no título, né, porque na pesquisa anterior, ou na apresentação anterior do ano passado, estava Arquitetura Hospitalar em Salvador no século XX apenas. E aí eu fiz uma mudança depois da primeira qualificação, por sugestão dos professores da banca, né? Eles sugeriram eu fazer um recorte, porque meu objeto de pesquisa estava muito grande. E aí, por enquanto, meu título está esse, né? Não sei se vai continuar, mas eu estou fazendo um recorte na minha pesquisa. E eu não coloquei aí, mas tenho como orientador o professor Antônio Pedro, né? E aí o tema da minha pesquisa é História da Arquitetura Hospitalar. O objeto, edifícios hospitalares na cidade de Salvador, construídos no século XX, tem como objetivo principal identificar as fases históricas dos hospitais governamentais construídos em Salvador no século XX. E como objetivos secundários, levantar e analisar referências históricas e iconográficas dos principais hospitais de Salvador construídos no século XX, produzir análises sobre o processo histórico envolvido no surgimento das tipologias arquitetônicas desses hospitais, elaborar quadro comparativo relacionando as tipologias com os hospitais levantados. E aí eu começo minha pesquisa mostrando os hospitais existentes no início do século, né? Então, a gente tem aí o Hospital Português, de 1864, né, construído em 1864, que era só para portugueses, né? O Hospital Monte Serrat, de 1853, o Hospital São Cristóvão dos Lázaros, de 1787, que era para leprosos, né? Hanseníase. O Hospital Militar, só para militares, de 1872. O Hospital Santa Isabel, de 1893, que era o único hospital geral da cidade, né? O Asilo São João de Deus, de 1874, que era para doentes mentais. O Hospital da Marinha, para marinheiros, né? E o Hospital Espanhol para os espanhóis. Então, só a gente começa o século em Salvador apenas com o Hospital Santa Isabel, como hospital geral que atendia qualquer doente. E aí eu começo fazendo a minha pesquisa, fazendo um levantamento de todos os hospitais construídos em Salvador no século XX. Depois eu faço uma triagem desses hospitais a partir da quantidade de leitos, né? Eu saio excluindo os hospitais com menos leitos, os privados, e aí eu mostro mais na frente como ficou a minha lista final. E aí eu faço um estudo também de localização desses hospitais na cidade de Salvador, né? E na apresentação do ano passado, eu mostrei esses mapas só com a localização mesmo na cidade. E a minha intenção era fazer essa análise juntamente com a evolução urbana, né? Só que até agora eu não encontrei, ainda não consegui arquivos compatíveis com o QGIS que a gente pudesse fazer essa montagem da evolução urbana. E eu encontrei imagens. Então, estou fazendo uns testes com imagens, colocando a localização desses hospitais. Só que as imagens, elas não equivalem também às fases que eu estou estudando. Então, ainda estou vendo se essas imagens vão ficar até o final, assim, se eu vou utilizar elas, mas minha esperança ainda é encontrar os arquivos em QGIS, que eu possa fazer essa compatibilização. Então, tem essa fase de 40 a 59, de 60 a 69, de 70 a 79, de 80 a 89, então sempre por décadas, né? E de 90 a 2000. Então, com esses mapas, a gente
conclui que os hospitais, eles, até metade do século, na verdade, eles eram localizados longe da ocupação urbana, e a partir da segunda metade, eles vão acompanhando a evolução urbana na cidade. Aí aqui, esse mapa tem todos os hospitais daquela lista, né, que eu levantei, inclusive os construídos antes do século XX. E aí eu passo para a estrutura do texto. Então, por enquanto, meu texto está dividido em 2 tópicos importantes, que são os hospitais da primeira metade do século e expansão urbana e da rede hospitalar, que é a partir da segunda metade do século. E aí, dentro desses tópicos, eu vou estudando essas fases de acordo com as políticas públicas de saúde da época. Então, eu cheguei... Lu, licença. Pessoal, verifique o microfone de vocês para desativar, por favor. Obrigada. Nessa introdução, eu coloco todo o referencial teórico em relação às tipologias dos edifícios hospitalares, né? Falando do primeiro partido, o partido pavilionar, depois a evolução para o partido monobloco, e depois para o partido misto, né? Para depois eu entrar na história de Salvador mesmo, né? Da construção dos hospitais na cidade de Salvador. E aí dentro, então, dividindo essas fases de acordo com as políticas públicas de saúde, eu cheguei a essas 5 fases aí. Então, a primeira, de 89 até 1930, né? Então, início do século até 1930, onde eu chamo de caridade e filantropia, que é uma fase onde os hospitais eram construídos mais com a ajuda da população, dos médicos da época, né? Da sociedade. Então, nessa época, a gente tem a maternidade Climério de Oliveira e o prédio da assistência pública, que hoje não existe mais, era o pronto-socorro da cidade, né? Ficava ali no Pelourinho. A segunda fase, de 30 a 45, que eu chamo da saúde dos trabalhadores e a tuberculose em evidência. Então, nessa fase que surgem o Hospital Naneri, o Manuel Vitorino, que foi construído para funcionários, eram institutos, né? Instituto de Aposentadoria e Pensões de Empregados de Transportes e Cargas, o Ananeri, o Manuel Vitorino, Instituto de Aposentadorias e Pensões para os Industriários. Então, esses 2 hospitais foram construídos no início só para funcionários dessas empresas, e hoje são hospitais públicos, né? O Otávio Mangabeira, que era o Santa Terezinha, né? Hoje o Otávio Mangabeira está para tuberculosos, né? E o HGV, que hoje não existe mais, era o pronto-socorro, que depois foi transferido para o HGE, e o Aristides Maltês, especializado em câncer, né? A outra fase, a saúde pública como ciência médica, de 45 a 64, e aí nessa época tem a inauguração do UPS, que é o hospital, era o Hospital das Clínicas, né? Hoje é o Universitário Edgar Santos, o Hospital Martagão Gesteira, especializado em infantil, e a Maternidade Cila Balbino. Na outra fase, de 64 a 85, a gente tem a Maternidade Perba, o Hospital Geral Roberto Santos, o Ernesto Simões e o Santo Antônio, que é a Irmã Dulce, né? E, por último, na última fase, que eu chamo da democratização da saúde, de 85 a 2000, é a fase que surge o SUS, né? Aí, nessa fase, nessa época, a gente tem o HGE, o Hospital São Rafael, a Maternidade Albert Sabin e o SARA. Então, eu comecei minha pesquisa analisando todos esses hospitais, cheguei a essa tabela, onde eu eliminei os hospitais menores com menos de 100 leitos, mas deixei aqui o que eram os mais relevantes para a população, né? Deixei os especializados, os gerais públicos, e aqui só tinha o São Rafael, que começou como
como ele não era totalmente privado, né? Então, mas só que depois da minha primeira qualificação, eu cheguei à conclusão que eu deveria fazer um recorte maior, e agora eu vou dar ênfase nesses hospitais, que são os maiores hospitais da cidade, hospitais gerais, né, que é o Hospital Universitário, o UPS, né, Hospital Universitário Professor Edgar Santos, de 1948, o Hospital Geral Roberto Santos, de 1979, e o HGE, Hospital Geral do Estado, de 1990. Então, começando falando desses 3 hospitais, a gente tem o primeiro, que é o Hospital das Clínicas, e hoje ele era chamado de Hospital das Clínicas, né? Hoje é o Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Então, foi o primeiro edifício hospitalar construído em Salvador, no modelo monobloco. Projeto do engenheiro Ernesto de Souza Campos e do arquiteto Hipólito Pujol. O projeto inicial era para 660 leitos, com 11 pavimentos e 28 mil metros quadrados de área. Foi inaugurado com 360 leitos e hoje tem 259. Então, já passou por várias fases, já foi chamado, já teve alguns nomes, né, diferentes, e passou a ser atendimento SUS. Tem mais detalhes, eu não vou falar mais dos detalhes desse hospital, que eu já falei na outra apresentação, mas eu vou, porque também a gente não tem muito tempo, né? Mas a gente tem feito estudos de zoneamento desses hospitais em 3D, com a ajuda das bolsistas, né? Que as meninas têm sempre apresentado aqui, mostrando esses desenhos. E aqui a gente tem o UPS em partido monobloco com o zoneamento. Então, a gente vê a localização do apoio logístico sempre na parte inferior, né? Aqui a gente tem 4 subsolos no Hospital das Clínicas, ou no UPS. A gente tem 4 subsolos e os outros pavimentos. Então, nos 4 subsolos são utilizados, localizados o apoio as unidades de apoio logístico, né? Os compartimentos do apoio logístico, e para cima as internações. Então, aqui a gente tem uma plantinha do primeiro subsolo, só para mostrar os acessos. Então, um ponto negativo que a gente tem nesse prédio são muitos acessos. Então, nós temos no primeiro subsolo a recepção de medicamentos, então, o setor de farmácia está aqui do lado esquerdo, a recepção de alimentos aqui do lado direito, e a recepção de materiais aqui, que é o almoxarifado, né? Então, aqui a parte de cozinha no meio, a farmácia aqui na esquerda. E nós temos também, nos subsolos inferiores, mais acessos, tem saída de lixo, saída de cadáver. Então, são muitos acessos que a gente tem, e isso é um ponto negativo para um edifício hospitalar. A gente vê também aqui nessa planta uma ampliação aqui do lado esquerdo, todo esse retângulo aqui, ele não existia no projeto original, então a gente já vê uma diferença em relação ao projeto inicial, tanto no primeiro subsolo, como aqui também no pavimento térreo. Então, essa ampliação foi feita no primeiro subsolo e no térreo. Então, é um ponto negativo também nos partidos monoblocos, essa questão de ampliação. Então, a gente vê que essa ampliação não poderia ser feita aqui na frente, né? Porque descaracterizaria totalmente o edifício. Então, aqui a gente tem o acesso principal do prédio pela frente. E aí, depois do UPS, nós temos, foram 30 anos, né? 30 anos de 48 para 79, 31 anos, né? Até ser construído o Hospital Geral Roberto Santos. Então, é o maior hospital público da Bahia, em atendimento de média e alta complexidade. Foi inaugurado em 5 de março de 1979, com 360 leitos,
Ele foi inaugurado no finalzinho do mandato do governador Roberto Santos. No dia 15 de março, assumiu a ACM e fechou o prédio, o hospital, porque disse que não tinha condições de funcionar, e ele ficou fechado por muito tempo. Eu ainda não cheguei a essa... Eu ainda estou pesquisando esse hospital, e ainda não cheguei a saber qual período que ele ficou fechado, mas eu sei que ele ficou fechado muito tempo, porque a ACM dizia que ele não tinha condições de funcionar, que estava faltando equipamentos, que ele estava inacabado, e aí a população teve esse prejuízo aqui por muito tempo. Então, o projeto é do arquiteto João Carlos Bros, né? Nosso conhecido, foi o primeiro foi quem criou a BDH, né? Hoje ele faz parte da diretoria, né? João Carlos Bros. E esse projeto, no livro que Roberto Santos escreve, que é chamado Na Bahia das Últimas Décadas do Século XX, ele fala que teve um concurso nacional para o projeto desse hospital. E é Bros que fez, que deve ter ganho esse concurso, né? Ele me falou, eu até liguei para ele, conversei com ele, e ele me falou que fez, na verdade, o anteprojeto, na escala 1 para 200. E depois o projeto executivo foi desenvolvido depois. Ele acha que foi pela construtora que construiu o edifício, né? Mas a gente ainda também não tem essa constatação. Então, foi inaugurado como referência na alta complexidade, com serviço de cirurgia cardiovascular e obstetrícia de alto risco, com equipamentos sofisticados. Eu encontrei isso aqui no Jornal à Tarde, da época da inauguração, que eles colocam o nome desse equipamento, bomba coração-pulmão, para a cirurgia cardíaca. E eu vou ler um trechinho do livro que Roberto Santos fala desse hospital, para a gente ter uma noção de como ele era importante na época. Então, ele coloca assim: para constituir-se no vértice da rede estadual de saúde, fizemos projetar, construir e equipar em Salvador um grande hospital de referência, destinado a receber das demais unidades do Estado os portadores de condições clínicas de maior complexidade, que exigissem atenção de especialistas e acompanhamento mediante equipamentos mais sofisticados. A esse hospital, a Assembleia Legislativa do Estado deu o meu nome. Em todo o estado da Bahia, com uma população que estava em torno de 10 milhões de habitantes, existia somente um hospital geral para atendimento a pacientes que necessitassem de exames mais complexos e que exigissem pessoal de diferentes especialidades. Era esse o Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, inaugurado em 1949. O crescimento da população e o grande aumento da rede de serviços ocorrido enquanto exercia o governo estadual exigiram a instalação de mais leitos para os pacientes referidos. Então, esse hospital, ele atendia pacientes de outros hospitais, eles não eram pacientes referidos, né? Vinham de outros hospitais. Então, ele nem tinha ambulatório nesse hospital, porque ele só atendia pacientes que vinham de fora. Então, no jornal da época, eu resgatei esse programa aqui. No subsolo, tinha laboratório de análises clínicas, anatomia patológica, almoxarifado, cozinha, refeitório, lavanderia, vestiários, esterilização, oficinas de manutenção. No térreo, tinha a unidade de emergência, enfermaria infecto-contagiosa, centro cirúrgico e obstétrico, UTI, anestesia, centro de recuperação, serviço de radiologia. Tem um andar intermediário que eles chamam, mas é igualzinho ao pavimento tipo, onde tinha administração, e do primeiro ao quarto andar, enfermarias com 1 e 2 leitos. A gente vê que o programa não mudou muito hoje, né? Porque a parte de apoio logístico sempre embaixo, e atendimento de emergência também, o centro cirúrgico obstétrico continua embaixo,
e a unidade de internação nos andares superiores. Aqui, hoje, ele tem 640 leitos e aproximadamente 33.263 metros quadrados de área construída. É oficialmente um centro de referência de alta complexidade em neurologia. Então, é referência ainda no serviço de emergência, hemorragia digestiva, nefrologia, pediatria, clínica médica, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia pediátrica e neonatal, cirurgia vascular e maternidade de alto risco, entre outras especialidades médicas. Então, aqui é uma planta de situação onde a gente tem os acessos, acesso principal, na frente, ao lado do auditório, né? Esse acesso aqui é da emergência pediátrica e a emergência de adulto que fica nessa lateral. Hoje ainda tem um anexo aqui desse lado, que é onde está a diretoria hoje, e o ambulatório, que também está funcionando nesse anexo. Ô, Lu, a gente já passou dos 20 minutos, eu não sei como é que está o planejamento dos próximos slides para você ir direcionando já para a nossa conclusão. Certo, eu vou passar rapidinho aqui com a quantidade de leitos, né, que eu peguei no Cadastro Nacional de Estabelecimentos. Então, total 541, mas tem os leitos complementares, que eu não vou falar aqui para adiantar um pouco mais. Aqui a gente tem um 3D, que as meninas, as bolsistas que fizeram, né, mostrando que aqui a gente já tem um partido misto, né? A torre, em forma de H, com os pavimentos de administração e internação, e na placa aqui nós temos o serviço de centro cirúrgico, emergência, ambulatório e os serviços no subsolo. Aqui um zoneamento do térreo, não vou também demorar aqui, o subsolo. Nós temos uma ampliação embaixo da emergência, que é um centro de hemorragia digestiva, foi inaugurado há pouco tempo, embaixo da emergência aqui. E aqui o pavimento tipo do Hospital Roberto Santos. Depois vem o Hospital Geral do Estado, que eu não vou também demorar, foi inaugurado em 1990 para atender a demanda do HGV, que era o pronto-socorro, que foi depois passou a ser um hospital geral, né? Funcionava no Canela. Então, quando foi inaugurado em 1990 o HGV foi fechado e hoje funciona uma escola ali no Canela. Então, é o maior hospital especializado em trauma no estado da Bahia e é referência em média e alta complexidade. Tem 329 leitos, também peguei no Cadastro Nacional de Estabelecimentos. Aqui a gente tem um 3D também com zoneamento, mostrando também um partido misto, né? Onde nós temos o edifício, a torre com a parte de internação, sempre a administração no primeiro andar e as internações nos andares superiores. E na placa nós temos as unidades que têm atendimento ao público, né? E no subsolo, o apoio logístico. Aqui um zoneamento do primeiro pavimento, do segundo e do pavimento tipo. Então, eu corri aqui porque o tempo já passou, eu esqueci de botar o obrigado, mas é isso, minha pesquisa ainda está em andamento e ainda tem muita coisa para fazer, né? Ainda tem essas visitas para fazer também, que Carolina falou que não foi ainda fazer a visita no UPS, né? E a gente está para marcar essas visitas nesses hospitais. Então, tem muita coisa para fazer ainda. Mas muito obrigada